Leitura do capítulo 62 do livro Vinha de Luz, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca a determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia que nos concedeste, para as nossas experiências evolutivas, e pela oportunidade que agora gozamos de encontro, de fraternidade para os nossos estudos da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, este esforço que realizamos de aprendizagem, mas, sobretudo, o esforço que temos empreendido para transformarmos tudo aquilo que não corresponde à lei divina em nosso mundo interior. Pedimos também, Mestre, que abençoes os nossos irmãos de humanidade, envolvendo-os em vibrações de paz,
e fortalecendo-lhes o bom ânimo, a coragem, a fé, a resignação. Mestre, abençoa também esta pleiade de espíritos nobres que se dispõem a auxiliar-nos, amparar-nos, orientar-nos nestas atividades. E por fim, desejamos, Senhor, oferecer-te a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso amor. Sê bendito, Jesus Cristo, agora e sempre. Graças a Deus. Nós vamos então continuar nesta parte final do capítulo Os Arquivos da Alma. Nós tínhamos visto toda a parte de preparação que aquela equipe de que participava, Camilo Castelo Branco, o autor do livro, o que eles acompanhavam da experiência de Agenor Penhalva, um daqueles prisioneiros da torre de vigilância, e depois daquele diálogo e encontro na cela, quarto de Agenor, junto com um benfeitor espiritual, eles se dirigiram, por ordem do mesmo benfeitor, a uma outra sala que abrigava uma aparelhagem sofisticadíssima para a realização da experiência de regressão de memória. Nós vimos quão complexo é o equipamento e o mecanismo de funcionamento dele. Há uma cadeira, uma faixa, como se fosse uma faixa de tecido que é colocada na cabeça, envolvendo a cabeça, né, a testa, a fronte do paciente que estará sendo submetido àquela experiência. Há como que um véu descendo daquela faixa e microfios conectando a este véu, a cadeira, a uma grande tela colocada à frente da cadeira, portanto, que ficará de frente para o paciente. E na medida em que há o comando daquele benfeitor espiritual, comando mental, verbal, o paciente sofre o impacto do magnetismo deste comando do benfeitor e mergulha em si mesmo, tendo estimulado a sua mente para fazer a regressão ao ponto em que deve verificar as informações deste seu arcabouço, que é o inconsciente. No caso aqui, o benfeitor espiritual ordenou que Agenor ele retornasse, ou mergulhasse dentro de si mesmo neste arcabouço do inconsciente para resgatar as informações da sua infância, porque este seria o primeiro ponto a ser analisado, né, de análise da própria vida, do próprio comportamento, o autoconhecimento que é proposto pelos benfeitores espirituais e explicado por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. A melhor forma de nós conseguirmos nos melhorarmos moralmente desde esta existência física, garantindo assim, depois da nossa desencarnação, uma posição no mundo espiritual melhor. Kardec faz esta pergunta aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, e a resposta é que para tanto é necessário que realizemos o autodescobrimento, o autoconhecimento. E o exercício de autoconhecimento proposto pelos espíritos superiores a Allan Kardec, na sequência daquela resposta, é da autoanálise do nosso dia a dia. Diariamente passar em revista, revisar todos os nossos pensamentos, ou pelo menos os principais pensamentos, atos daquele dia, e daí assim diariamente nós vamos analisando
a nossa conduta, as nossas tendências, os nossos erros e acertos. Esta resposta foi oferecida por Santo Agostinho. E aqui, como é muito comum que na Terra quase ninguém realize este trabalho de autoconhecimento, mesmo os confrades espíritas que têm já este conhecimento da doutrina espírita, né, que está em O Livro dos Espíritos, como nós mencionamos, aqui a gente vê que este procedimento foi realizado e será realizado em etapas, como menciona aqui o próprio benfeitor espiritual, mas não de uma maneira espontânea, ou seja, Agenor Penhalva teve a oportunidade de ele próprio, depois daquelas aulas que tinha diariamente com o benfeitor espiritual, fazer uma reflexão, uma autoanálise a partir do tema proposto naquela aula, explicado, desenvolvido pelo benfeitor espiritual, e aproveitando as anotações que ele era obrigado a fazer durante cada aula, ele poderia fazer um processo de autodescobrimento, de autoanálise. Assim, realizaria o autodescobrimento de maneira mais leve, mais tranquila. Mas se recusou repetidamente a esta tarefa, de maneira que, como era necessário que ele se reencarnasse para dar sequência ao seu processo evolutivo, e porque Maria Santíssima tinha dito que ele se ele se reencarnasse naquelas condições, ele certamente fracassaria, e que não era plausível, não era aceitável que se enviasse aquela alma para a reencarnação despreparada, então ela própria determinara que houvesse um procedimento para acelerar a preparação de Agenor para a sua futura reencarnação, a sua próxima reencarnação. Então, ali os benfeitores, e aquele benfeitor em especial, estava cumprindo ordens superiores e aplicando, portanto, uma terapia que era uma terapia, de certa forma, de choque, mas necessária para que Agenor pudesse ter uma reencarnação em condições de vitória. Então, era para o próprio bem dele. Então, a gente viu aqui que ele é induzido pela ordem do benfeitor espiritual a regressar aos 5 anos de idade, em torno de 5 anos de idade. O primeiro passo daquela autoanálise, daquele autodescobrimento, autoconhecimento, seria com relação aos deveres dos filhos com relação aos pais. Porque todos nós reingressamos-nos na Terra por meio de um núcleo familiar, por meio de pais que nos oferecem um novo envoltório físico, né, para a nossa reencarnação. Então, é ali que se iniciam os nossos deveres espirituais, morais na Terra. Se nós falhamos nos deveres, nos compromissos, nas tarefas dentro do lar, é muito difícil que nós consigamos acertar fora do lar, porque já o início já vai ser prejudicado. O início da nossa tarefa evolutiva já fica prejudicado. Se nós não conseguimos realizar obras ou deveres essenciais, básicos, fundamentais, junto daqueles que nos fornecem a oportunidade reencarnatória com um novo corpo físico, dificilmente teremos algum sentimento mais nobre por outras pessoas, se nem com aquelas que nós devemos o máximo de respeito e o máximo de gratidão conseguimos desenvolver o exercício dessas virtudes. Nós, por mais que manifestemos sentimentos ou alguma virtude fora do lar, serão sempre virtudes ou sentimentos muito superficiais. Muito superficiais. Então aqui, na sequência, nós veremos o resumo
dos fatos, ou seja, dos principais pontos desta regressão de memória, com relação à infância de Agenor Penhalva e também ao seu relacionamento com os seus pais. E ele diz aqui, o autor Camilo, a lamentável história dessa personagem, que tinha sido assassino, suicida, sedutor, obsessor, ocuparia um volume profundamente dramático, né, de um livro, de um drama bastante complexo, profundo. E ele diz que ele não vai narrar os detalhes do que ele e os companheiros de aprendizagem ali presenciaram, né? Porque eles acompanhavam como se estivessem ali na sala, junto com o benfeitor espiritual e o Agenor. Mas ele diz que ele dará os principais tópicos daquilo que eles assistiram, dos principais tópicos, né, problemas havidos na infância e mesmo depois na juventude e na idade adulta de Agenor com relação aos seus pais. E ele ainda dá um detalhe ou faz uma observação bastante importante. Lembremos que este livro ele foi psicografado já há várias décadas. E, no entanto, continua atualíssimo, inclusive neste tópico, ainda sendo este tópico mais grave nos nossos dias. Ele diz assim: infelizmente, nem hoje são comuns os filhos modelos no respeitável Instituto da Família Terrena. Filhos modelos. E ele então faz os principais pontos. Desde os primeiros anos da juventude, fora Agenor Penhalva, filho indócil e esquivo à ternura e ao respeito dos pais. Não reconhecera jamais as solicitudes, ou seja, as dedicações de que era alvo. Seus pais seriam escravos cujo dever consistiria em servi-lo, preparando-lhe com digno futuro, pois era ele o senhor, isto é, o filho. Então a gente vê aqui uma profunda inversão de valores, uma profunda inversão de atividades, porque os filhos que deveriam devotar o máximo respeito e gratidão aos pais, agora se colocam, assim como fez Agenor, se colocam na posição de grandes, como pequenos príncipes ou princesas, que devem ser servidos pelos seus súditos, pelos seus servos, ou seja, os pais. Muito comumente, na atualidade, ouvimos crianças ou adolescentes, ou já praticamente adultos, dizerem que os pais têm a obrigação de sustentar, têm a obrigação de fazer isso, têm a obrigação de fazer aquilo. E se queixam profundamente dos pais, e se revoltam contra os pais. É bem certo que há muitos pais que cometem certos desatinos, que não têm condutas adequadas, muitas vezes que até maltratam os filhos. Isso é correto e nós não vamos jamais defender condutas inadequadas, equivocadas. Mas é importante nós sabermos que praticamente todos nós que vivemos reencarnados na Terra, as exceções são muito claras, são os espíritos missionários que não pertencem à humanidade terráquea e que estão aqui em período muito breve para nos auxiliar no progresso, para dar um impulso em nosso progresso. Mas todos nós que pertencemos à humanidade terráquea, nós somos espíritos ainda bastante imperfeitos, inferiores. Por isso estamos numa escola também penitenciária, que é um mundo de provas e expiações. Se a humanidade da Terra fosse uma humanidade mais avançada, estaria no mundo
de regeneração, no mundo feliz, ou ainda no mundo celeste, se já estivéssemos praticamente na condição de espíritos puros. Mas somos imperfeitos, profundamente imperfeitos, então estamos matriculados na escola, que é um mundo de provas e expiações. Como bem disse Chico Xavier numa entrevista, que está publicada nas redes sociais, nós todos praticamente viemos das regiões das faixas umbralinas e das faixas inferiores do umbral em grande parte das vezes. Umbral é uma palavra que significa uma área de acesso, que dá acesso a alguma coisa. Esta palavra foi cunhada por André Luiz para designar uma faixa, uma extensão de muitos quilômetros a partir da crosta da Terra, em que permanecem, depois de desencarnados, espíritos que não têm ainda condições de avançar para regiões mais altas da espiritualidade, chamada verdadeira espiritualidade. Então, antes de adentrarmos a chamada verdadeira espiritualidade, transitamos numa faixa que daria acesso àquela espiritualidade. Nesta faixa onde quase todos nós permanecemos por causa do nosso baixo padrão vibratório. Esta seria a faixa umbralina ou umbral. Então, nós retornamos desta faixa umbralina para uma nova experiência reencarnatória, quase sempre em condições de sofrimento, de dificuldades, com muitos conflitos. Nós solicitamos, rogamos e muitas vezes imploramos aos prantos uma nova reencarnação. E quando pessoas já reencarnadas na Terra aceitam nos conceder a oportunidade reencarnatória, nos concedendo um novo corpo físico, isto é uma glória para nós. Imaginemos que ninguém nos aceitasse na condição de filhos. Como nós conseguiríamos nos purificar? Como nós conseguiríamos expurgar, expiar as nossas imperfeições, os nossos conflitos, os desequilíbrios energéticos? Nós precisamos das expiações, servem exatamente para expungir, eliminar de nós esses desequilíbrios, essas perturbações. São necessárias para estas expiações as reencarnações. Se ninguém nos dá a oportunidade reencarnatória, nós permaneceríamos. Se ninguém nos desse, nós permaneceríamos no mundo espiritual em sofrimento. Então, quem nos oferece a oportunidade reencarnatória, ainda que seja um espírito mais inferior do que nós mesmos, porque também nós somos inferiores, pelo simples fato de nos conceder a oportunidade reencarnatória, porque poderia nos ter abortado, nós devemos eternamente gratidão a estas pessoas. Surge para nós um dever moral de gratidão. Isto não podemos desconsiderar, a não ser que desejemos permanecer numa condição de perturbação indefinidamente. Porque quem não é grato é perturbado, é sofredor, é transtornado, não consegue viver em harmonia. Então aqui a gente já vê a condição moral de Agenor. Até porque, no caso dele, a situação era mais grave, porque os pais eram extremamente religiosos, mas verdadeiramente religiosos, devotados, carinhosos, afetuosos. Eram bons pais, excelentes pais. E ele era indócil. O segundo item que destaca aqui, Camilo, na intimidade do lar, mantinha atitudes invariavelmente despóticas, hostis, irreverentes. Notemos aqui também a palavra irreverente. Irreverente. Nós devemos reverência aos nossos pais. A falta de reverência, pouco caso que fazemos,
tratamos de qualquer forma. As pessoas que são muito irreverentes tratam os outros de qualquer forma, acusam a si mesmas, porque entregam uma qualidade, uma característica de espíritos inferiores. Os espíritos superiores prestam reverência àquilo que deve ser reverenciado. E também tinha atitudes cruéis. No entanto, fora do lar, porém, prodigalizava amabilidades, afabilidades e gentilezas. Por quê? Porque era um hipócrita, era dissimulado. E quantos são assim fora do lar, são gentis, sorridentes, agradáveis. Dentro do lar, eu trato de qualquer forma porque é família mesmo. Muitas vezes as pessoas têm comportamentos de respeito fora do lar e dentro do lar tem um comportamento completamente diferente. Mas por quê? Porque a família, eles já estão acostumados. Então é porque família tem um vínculo mais próximo, nós tratamos de qualquer forma. Não seria o caso de tratarmos com ainda mais respeito, porque são as pessoas que nos suportam diariamente, merecem ainda mais respeito do que o comum. Porque são estas pessoas que nos suportam, que nos auxiliam, que nos toleram. Se são nossos pais, são essas pessoas que nos concederam a oportunidade reencarnatória. Então, nós verificamos em O Evangelho segundo o Espiritismo um texto de Allan Kardec muito interessante, porque trata exatamente desta questão. Quando fala, por exemplo, de um pai de família, que fora de casa é muito respeitoso, muito gentil, muito afável, sorridente, e dentro de casa é um déspota, é grosseiro, é mandão. E daí há uma frase bastante interessante que diz assim, que o indivíduo vai dizer assim: aqui quem manda sou eu. E Kardec diz: poderia esta pessoa acrescentar: e sou também detestado por isto. Porque quem tem esses comportamentos gera naturalmente naqueles que sofrem esses comportamentos um mal-estar. E se a pessoa não for já um espírito um pouco mais avançado, ou muito devotado àquela pessoa que tem aquele comportamento, os que estão sofrendo esses comportamentos de grosserias, irreverências, se são subordinados, se calam por uma necessidade, mas por dentro detestam o indivíduo. Então, quantos indivíduos que acham que estão muito bem, mandam, controlam muitas pessoas, e essas pessoas os odeiam. Quando, na verdade, um bom líder, alguém que saiba comandar, ainda que seja um lar, terá o respeito das pessoas, não o ódio ou ainda o desprezo. Porque essas pessoas podem não manifestar por medo, por uma necessidade de manter talvez o emprego, mas terão desprezo por aquela pessoa que age daquela forma. Então Kardec diz, alguém que diz assim, aqui é o que mando. Kardec diz, esta pessoa poderia acrescentar, mando e sou detestado por causa deste meu comportamento. Não adquirirá, não criará uma simpatia ou o amor das pessoas. Dificilmente. O terceiro item, insubmisso a toda e qualquer tentativa de corrigenda. Indisciplina. A indisciplina e a rebeldia. Essas duas tendências negativas, filhas do egoísmo, um indivíduo que tem o ego exacerbado,
não aceita corrigendas, não aceita sugestões, não aceita palpites. São pessoas que acreditam que sabem mais do que todo mundo. Se consideram melhores do que todas as outras pessoas. Então, o orgulho e o egoísmo geram esta condição de rebeldia, de insubordinação, de indisciplina. Todas as pessoas indisciplinadas, rebeldes, insubordinadas, têm o ego muito exacerbado e o orgulho também. Então, nós precisamos analisar estes comportamentos aqui descritos para verificar, evitar que cheguemos no mundo espiritual e sejamos submetidos a uma experiência semelhante. Aceitemos a sugestão dos benfeitores espirituais, também a sugestão, exemplo de Santo Agostinho, que estão em O Livro dos Espíritos. Comecemos a fazer esta autoanálise. Será que eu tenho este comportamento? Será que quando as pessoas me sugerem coisas, me corrigem, eu me revolto, eu aceito? Mesmo que tenhamos dificuldades, porque no nosso estágio evolutivo temos dificuldades por causa da nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, mas percebamos se nós estamos trabalhando para vencer isto e já estamos nos submetendo, acatando sugestões, acatando opiniões, acatando diretrizes, ou continuamos insubordinados, rebeldes, orgulhosos. É necessário que cada um avalie se já está empreendendo, como diz Kardec a respeito dos bons verdadeiros espíritas, empreendendo todos os esforços para que nós não deixemos que as nossas más tendências nos arrastem a comportamentos contra a lei de Deus. E daí, outro tópico destacado: desejosos estes pais de garantirem a Agenor futuro isento de trabalhos excessivos, porque eles temiam que ele era de família simples, né? Pobre, tivesse trabalho braçal, talvez, que os pais tinham de realizar, mas tentando poupar o filho nas duras lides dos campos agrícolas, que tão bem conheciam, e sabendo ao demais ambicioso e inconformado com a obscuridade do nascimento, arrojaram-se os heróicos genitores a sacrifícios imensuráveis, mantendo na capital do reino e pagando-lhe os direitos para a aquisição de um lugar na companhia dos exércitos do rei, visto que não sentira a atração para a vida eclesiástica, desencantando logo de início o ideal paterno. Pretendera antes a carreira militar, mas concorde com as aspirações mundanas que o arrebatavam e que facilitaria ao demais o ingresso em ambientes aristocráticos que invejava. Então eles sabiam que o filho não era dado a estes grandes esforços, não gostava do trabalho rude, queria facilidades na vida, e isto é muito perigoso para as crianças. E nós, sabendo que as crianças nada mais são do que espíritos antigos revestindo temporariamente um corpo naquela fase infantil, mas são espíritos que já tiveram muitas reencarnações, muitas existências físicas que trazem imperfeições morais, desequilíbrios, tendências negativas, assim também como aquisições morais positivas, variando de indivíduo para indivíduo. É importante que nós observemos as crianças desde tenra idade, porque elas vão apresentando certas características. Na primeira infância, não tão acentuadas muitas vezes, depois, quanto mais se aproxima a criança da puberdade, mais acentuadas ficam as tendências. Por isso que é importante aos pais educarem os filhos com valores morais, não apenas falados, mas sobretudo exemplificados. Corrigir os filhos quando ainda são crianças, aproveitar esta primeira infância. E aqui eles viram logo que o filho não era dado a grandes esforços físicos, a muito trabalho mais duro, mais pesado. Então, redobraram seus esforços os pais de trabalho para garantir estudos na capital.
para que ele tivesse um futuro melhor, mas não apenas os estudos, para que ele tivesse também acesso a outros recursos, conhecesse pessoas de uma camada social mais elevada, porque havia naquela época uma forma de um indivíduo ter uma vida mais tranquila e garantido o seu futuro, que era ingressar na vida religiosa. Por exemplo, uma vida monástica, ou se tornar um sacerdote. Ele garantiria o seu futuro. Seria religioso, teria onde morar, o que comer, teria um certo destaque, seria respeitado pela sociedade. Então era uma forma de Agenor ter um futuro garantido, mas ele não se inclinava de forma nenhuma para a parte religiosa. A outra opção era tentar conseguir para ele uma vaga no exército do rei. E os pais aqui perceberam, como bem diz o autor, perceberam logo cedo que ele não se conformava com a sua condição social inferior, com a condição financeira dos pais de pobreza, de muita simplicidade na vida. Aí já é uma marca do passado, uma marca de orgulho, de soberba. Há uma tendência aí muito negativa da alma que precisa ser corrigida. Se os pais não conseguem corrigir, esta alma atinge a puberdade, vai se desenvolvendo, continuando com soberba, continuando com orgulho, com vaidades, com ambições. E essas ambições podem não ter freios. O indivíduo, para conquistar aquilo que quer, de conquistas materiais, posições sociais, enfim, ele muitas vezes vai passando por cima das outras pessoas, passa por cima dos valores morais. Para ele isso não interessa, o que interessa é ele estar numa posição de destaque, ter dinheiro, poder. O próximo tópico seria: envergonhara-se da condição humilde daqueles que lhe haviam dado ser e velado abnegadamente por sua vida e bem-estar desde o berço. Repudiou o honrado nome paterno de Penhalva, por outro fictício que melhor retumbasse a ouvidos aristocratas, proclamando-se mentirosamente descendente de generais cruzados e nobres cavaleiros libertadores da Espanha do jugo árabe. Então aqui é interessante porque esta ambição dele, a vergonha que ele sentia da origem dos pais, da condição dos pais, do trabalho dos pais, renegou inclusive o nome paterno. Mas, curiosamente, no mundo espiritual, os benfeitores chamavam ele pelo nome completo, incluindo o nome paterno original, que ele tanto desprezara. Poderiam chamá-lo pelo nome já aristocrático que ele adotou depois. Usavam Penhalva. Certamente isso contrariava profundamente Agenor. Mas era para que ele se lembrasse de que ele teve um pai, teve uma mãe, que embora fossem de origem, materialmente falando, humilde, simples, pobres, eram trabalhadores dignos, concederam-lhe a reencarnação. Então era para lembrá-lo de que ele devia respeito, honra, gratidão àquelas pessoas, àquelas almas. Quantas pessoas também ainda hoje têm vergonha? Quantas pessoas tentam de qualquer forma penetrar nessas camadas sociais? E há inclusive aqueles que orientam como mais facilmente as pessoas podem galgar ou penetrar nessas camadas sociais. Dizem estes, como conselheiros das pessoas ambiciosas, com características semelhantes a Agenor, que para a pessoa conseguir penetrar nestas rodas sociais mais elevadas, ela tem que parecer uma delas também. Então tem de se vestir com roupas que sejam equivalentes, que sejam semelhantes. Daí os indivíduos pegam o salário e consomem o salário inteiro em roupas.
Os pais têm que dar a moradia, a refeição, plano de saúde e tudo mais. Mas o indivíduo vai consumir roupas de grife, vai consumir celulares, smartphones dos últimos modelos, mas das marcas mais caras. Ainda que tenha que parcelar ad infinito. E o termo da moda é ostentação. Tenho de ostentar para as pessoas acreditarem que eu pertenço àquela roda. Eu tenho que me impor, chegar num lugar com um ar de arrogância, de desprezo, para que as pessoas tenham a impressão que eu sou muito importante. Notemos qual nível de loucura, de perturbação mental da humanidade nos nossos dias. E isto aqui é um problema crescente na nossa sociedade, quando falamos na nossa sociedade, na sociedade planetária, porque não é apenas uma questão encontrada, ou um problema encontrado na nossa nação, está no mundo inteiro. Com o falecimento do velho pai, a mãe ficou viúva, a quem não visitara durante a pertinaz enfermidade de que fora vítima, desamparou desumanamente a própria mãe. Ou seja, o pai ficou doente, ele não foi visitar o pai, a mãe ficou viúva e ele desamparou a mãe. Arrebatou-lhe os bens, naturalmente, porque sempre que alguém, o pai ou a mãe, falece, desencarna, é sempre um grande drama. Raríssimas vezes a questão da partilha de bens nos inventários é algo que seja feito de maneira muito tranquila, muito pacífica, sem problemas. Acontece, mas é raro. Quase sempre há grandes tumultos, discórdias, desentendimentos, brigas neste momento. Então ele tomou, como era filho único, tomou tudo para si, deixou a mãe sem nada, sorveu-lhe os recursos com que contava para a velhice, esquecendo-a na província, sem meios de subsistência. Fê-la verter as inconsoláveis lágrimas da desilusão em face da ingratidão com que a brindara, quando mais a vira carente de proteção e carinhos, legando-a a dolorosa via-crucis de humilhação pelo domicílio de parentela afastada, onde a mísera representava estorvo indesejável. Ou seja, tirou os bens que ela tinha, eram poucos, mas tirou dela, e os rendimentos também que ela tinha para manter-se na velhice, deixou-a sem nada. Ela ficou vivendo de favor na casa de parentes, naturalmente sendo ali indesejada, porque era um estorvo. Ela se sentia humilhada, ela se sentia um estorvo para aquelas pessoas. E o que fazer se o filho tomou tudo dela e ela não tinha para onde ir? Negou-se a recebê-la em sua casa em Madrid. Ela pediu, mas ele negou o pedido da própria mãe para que ela fosse morar com ele, já que ele tinha tomado tudo dela. Para ele, ela era uma pobre, uma velha, rude no trato, simples no linguajar, rústica na apresentação. Como ele ia apresentar a aristocracia que ele agora pertencia? Embora, tendo nessa aristocracia entrado de maneira mentirosa, de maneira vergonhosa, ela podia ser pobre, velha, rude no trato, simples no linguajar, rústica na apresentação, mas era honesta e digna. Ele era jovem, bem apresentado, mas perverso, indigno, cruel, vil, mentiroso. Mas estes valores morais na sociedade não têm grande relevância. Vejamos as pessoas famosas, que conseguem se tornar mais famosas e seguidas nas redes sociais quando realizam arbitrariedades, condutas
inadequadas, condutas muitas vezes vexatórias. E uma enxurrada de pessoas que as defendem, usando expressões que raiam a loucura de tão absurdas. Mas esta pessoa pode, ela é rica, é famosa. Deixa ela porque ela pode, ela está certa. Notemos que estas pessoas que assim dizem, só não fazem porque, se assim fizessem, elas teriam problemas na própria família, e daí se a família põe para fora, não tem onde morar. Se fazem isto, talvez percam o emprego, daí não tenham com o que comer, com o que vestir, com o que viver. Então não é que elas sejam pessoas que não realizam estas obras negativas por convicção moral, elas não têm valores morais. Elas mantêm uma conduta que é mais por uma opressão, porque elas se sentem tolhidas nas suas vontades. Gostariam de fazer igual, gostariam de fazer as coisas mais absurdas, mais vis, mais vexatórias, só não fazem porque há consequências ruins para ela, ou para elas. De maneira que essas pessoas não são moralizadas. Moralizado verdadeiramente só é a pessoa que, mesmo podendo fazer, digamos, uma pessoa rica e famosa, poderia fazer as coisas mais absurdas e vexatórias porque o público aplaudiria e ganharia ainda mais seguidores, mas não faz. Não faz porque tem princípios ético-morais. Esta sim tem valores morais firmes. Os outros não. Os outros não têm. Só não fazem por falta de oportunidade, por medo da repressão. Calculam as perdas e verificam que não é desejável ter aquelas perdas. Mas se pudesse, se não houvesse perdas, faria. Próximo item do relatório de Camilo sobre aquela regressão de memória de Agenor, encaminhou-a secretamente para Portugal. Eles viviam na Espanha, ele especificamente em Madrid, mas era originariamente de Málaga, e manda ela para Portugal, visto que teimava a pobre criatura em valer-se da sua proteção na miséria insolúvel em que se via sossobrar. Ou seja, ela deve ter ameaçado ir a Madrid para viver com ele, e ele a manda para Portugal. Agora, detalhe, enviou-a a um seu tio paterno que havia muito se transferira para o Porto. Fizeram-o, porém, aéreamente, sem se certificar do paradeiro exato do aludido fim. Sua mãe, assim, não lograra localizar o cunhado, que já ali não residia, e perdera-se em terras lusitanas, onde fora acolhida por favor pelos compatriotas piedosos. Ele manda para a casa de um tio em Portugal, que antes morava em Porto, mas sem entrar em contato com ele, sem verificar se ele ainda morava lá. Ela chega no endereço, já não está mais a pessoa ali morando, não tem um paradeiro dele, fica na rua e é acolhido por outros espanhóis que se compadecem dela. Espanhóis, ela estava em Portugal. Português. Hã? Português. Não, eram compatriotas, né? Se eram compatriotas dela, eram espanhóis. Ela era espanhola, não é isso? Escreveram-lhe os mesmos compatriotas, ou seja, estes espanhóis escrevem para Agenor, participando-lhe a angustiosa situação da genitora, que novamente lhe implorava socorro. Não respondera, desculpando-se perante a consciência com determinada viagem que empreenderia dentro em breve. Agora imaginemos, ela vai para um outro país, que ela não fala a língua, embora sejam línguas semelhantes, há certas dificuldades. Os brasileiros muitas vezes acham que falam espanhol, e quando chegam num país de língua hispânica, castelhana, nós só conseguimos compreender
uma palavra ou outra, a não ser que o indivíduo fale muito lentamente, considerando a nossa dificuldade. Porque se eles falam com o linguajar que eles têm normalmente, na velocidade que eles falam normalmente, nós não compreendemos. Uma senhora idosa, simples, num outro país, teve a sorte de ser acolhida por compatriotas, mas também que não desejavam que ela permanecesse ali indefinidamente. Deram um socorro inicial. Entre em contato, se você tem um filho, mora em Madrid, está muito bem de vida. Entra em contato. Se o filho não tem interesse na própria mãe, nós não vamos ficar também indefinidamente com ela. Com efeito, alimentando ideais desmedidamente ambiciosos, transferira-se para a América longínqua. Mudou-se para o continente americano, Agenor, abandonando até mesmo a esposa, a quem iludira com falaciosas promessas, e a fim de furtar-se a consequências de revoltante caso passional, no qual mais uma vez assumira a qualidade de algoz, seduzindo, vilipendiando e até induzindo ao suicídio pobre e simplória donzela de suas relações. Desinteressando-se assim completamente de sua mãe, abandonou-a para sempre, vindo a infeliz velhinha ao extremo de arrastar-se miseravelmente pelas vias públicas, à mercê da caridade alheia, enquanto ele prosperava na livre e futurosa América. Ela virou mendiga em Portugal. Eram quadros dramáticos e repulsivos, que se sucediam em cenas de um realismo comovedor, angustiando-nos a sensibilidade, desgostando os mentores presentes que baixavam a fronte entristecidos. Isto é muito importante para a nossa reflexão. Porque é muito comum, mesmo no movimento espírita, que temos o conhecimento da reencarnação, da pluralidade das existências, que sabemos que somos espíritos imperfeitos, com muitas marcas e conflitos do passado, somos espíritos ainda pouco evoluídos, e por isso vivemos num mundo de provas e expiações, passando por aflições diversas, tendo muitos problemas na existência. Mesmo estudando o capítulo, os textos de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, é muito comum no meio espírita as pessoas se revoltarem com os próprios sofrimentos. E chegarem mesmo incompreensivelmente, porque já temos todo esse conhecimento, incompreensivelmente a dizer, eu não sei porque sofro tanto. E daí nós lembrarmos também do texto do mesmo livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Esquecimento do Passado, no qual, nós já mencionamos aqui várias vezes, Allan Kardec analisa as razões pelas quais nós, espíritos ainda imperfeitos, não nos recordamos dos feitos, das ocorrências de outras reencarnações. Embora destas ocorrências tenhamos impressões, sensações e até mesmo vestígios, porque as consequências continuam conosco. Queremos dizer que, acompanhando este mergulho de Agenor na sua própria consciência, nós podemos melhor compreender que tudo que sofremos nesta existência atual é justo. A justiça de Deus não falha. Existe a lei de ação e reação. Jesus nos ensinou, isso será visto no próximo capítulo, a cada um segundo as próprias obras. Tem uma vida de sofrimentos miserável, é porque miséria e sofrimentos nós semeamos, plantamos e cultivamos ao longo de séculos. Então isto é para que nós compreendamos que temos muitos problemas graves em nós mesmos. Neste poço profundo que é o nosso inconsciente, há muito detrito que precisa ser eliminado.
De maneira que a existência física não é para os nossos gozos, as nossas aventuras. É para a eliminação destes detritos. Aproveitando a oportunidade, as oportunidades que a reencarnação nos oferece, até mesmo para eliminarmos os detritos que ainda não nos causaram marcas mais profundas. Porque há desequilíbrios em nós, em nosso inconsciente, desajustando o nosso corpo espiritual ou perispírito, que ainda não se manifestaram no corpo físico. E talvez haja tempo de nós realizarmos uma obra em nós mesmos, praticando o bem, vivenciando o amor e modificando as estruturas do nosso corpo espiritual, modificando o nosso pensamento, o nosso sentir, o nosso pensar, reajustando o nosso perispírito antes que esta consequência alcance nosso corpo físico. Queremos dizer que o indivíduo está com um desequilíbrio, reencarna-se com um desequilíbrio muito grande. E a previsão é que, de pouco a pouco, esta energia vá sendo transferida para o corpo físico, expiando, eliminando para o corpo físico. E aos 50, 60 anos de idade, isso gerará um câncer. Ou esta energia estará sendo transferida para o organismo físico, bombardeando o nosso cérebro. E aos 70 anos de idade, aproximadamente, prevê-se que este bombardeio constante fará com que haja um processo de Alzheimer, de demência qualquer. Mas se o indivíduo corrigir este desequilíbrio no perispírito a tempo, pode evitar a manifestação deste desequilíbrio no corpo físico. Nosso irmão Divaldo Pereira Franco tinha desequilíbrios profundos no perispírito, marcas de outras reencarnações em que cometera muitos desatinos. Ele próprio narra isso e está em sua biografia oficial. E ele mesmo diz que foi orientado por sua benfeitora espiritual Joana de Ângeles, desde muito jovem, a visitar irmãos na colônia de Rancenianos de Águas Claras, que ficava cidade vizinha a Salvador. E a primeira vez que ela tocou neste assunto, ele teve uma reação muito grande, de pavor, de certo nojo. E ele disse, mas minha irmã, ir lá visitar aqueles irmãos? E ela sorriu gentilmente e disse, sim, Divaldo. Seria muito mais interessante ir lá visitar os nossos irmãos rancenianos do que ter de ir para lá. Ele falou, mas eu não entendi. Ir para lá? Sim, porque você tem a matriz no seu corpo espiritual, perispírito, da ranceníase. Tal desequilíbrio que, quando manifestar-se esse desequilíbrio, ser transferido, expungido para o corpo físico, abrirá o campo da sua imunidade para a instalação do bacilo, que gerará a ranceníase. Agora, se você corrigir esse desequilíbrio no perispírito, ele não atingirá o corpo físico e a sua imunidade estará em condições de resistir a qualquer instalação do bacilo de Hans. E ele então passou a visitar os irmãos rancenianos na colônia de Águas Claras, na Bahia, a fazer tanto trabalho de amor quanto lhe era possível e afastou de si este problema. Agora o indivíduo quer gozar a vida? Pode, lhe é direito, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas o perispírito continua sem ser reajustado e transferindo os desequilíbrios para o corpo físico. Uma hora o problema vai se manifestar. Daí os pais que dizem, eu tenho de deixar os meus filhos viverem a vida. Quando eles já forem muito adultos, já idosos, eles vão buscar a religião, buscar uma vida de equilíbrio, buscar uma vida de valores, de virtudes morais. Os pais estão entregando estes filhos, que são espíritos reencarnados com dificuldades, porque é um ou outro pai que vai ter um filho missionário, espírito de escola. Quase todos os pais
tem filhos que são devedores problemáticos. Espíritos muito endividados, com muitos desequilíbrios, tais quais somos nós outros também. Tanto quanto também somos assim. Então, desde o início, os pais devem orientar, educar, encaminhar os filhos para trabalharem no bem, pensarem no bem, valorizarem o bem, desenvolverem virtudes. Nós precisamos também pensar que assim também somos nós. Talvez não tenhamos cometido os mesmos equívocos que Agenor de Penhalva, mas outros equívocos que nos marcam também profundamente como seres desequilibrados, perturbados, necessitados de corrigenda, de retificação. Por isso o apóstolo Pedro nos disse em sua epístola que o amor cobre a multidão dos pecados. Repetindo Jesus que disse à pecadora: por muito amardes, os vossos pecados estão perdoados. O amor desintegra as perturbações, os desequilíbrios que nós geramos em nós mesmos. Então é preciso trabalhar bastante para a nossa própria cura. É importante tenhamos isso em mente. Esses conteúdos que eclodiram, que vieram à tona do inconsciente de Agenor, muitos desses conteúdos também poderiam ser nossos. Quais são os nossos conteúdos? Não sugerimos que as pessoas façam a regressão de memória indiscriminadamente. Se há o esquecimento, há uma razão justa. Nós já repetimos muitas vezes, está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, o esquecimento do passado. Mas o fato de não nos recordarmos em detalhes destes eventos danosos do nosso passado não significa dizer que nós não tenhamos nenhuma percepção da nossa condição espiritual. As nossas tendências estão aí, os pensamentos que temos e que não manifestamos porque temos vergonha deles. Quantos pensamentos passam por nossa cabeça e nós não compartilhamos com ninguém? Porque sabemos que iriam nos julgar, porque não são pensamentos bons. Isso já revela o nosso estado profundo, o nosso estado espiritual. Reações que temos diante de determinadas situações, os impulsos que temos, as tendências. Tudo isso está aí para nós analisarmos e corrigirmos. Então, quando as pessoas dizem assim que são cidadãos de bem, há de se estabelecer uma definição mais clara do que seja um cidadão de bem, uma pessoa de bem, um homem de bem. O Espiritismo tem uma definição bem clara, está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que se interessarem, há uma excelente leitura ali. Mas que se preparem, porque com aquela definição do que seja um homem, um ser humano de bem para a lei divina, fica bastante claro que são raríssimas as exceções de indivíduos que são realmente, verdadeiramente homens de bem na Terra. Então, se desejamos ser cidadãos de bem, homens de bem, precisamos trabalhar mais, com mais empenho na nossa transformação moral. Aqui notamos qual foi a transformação que se operou em Agenor quando ele se deu conta, visualizou e reviveu todas aquelas cenas, só que agora se dando conta daquilo que estava a realizar. É como se ele estivesse realizando todos aqueles comportamentos naquele momento, mas agora com a consciência de que eram comportamentos inadequados, errados, perversos.
E ele então, o que acontece é o seguinte: Agenor, porém, que a princípio parecera sereno, exaltara-se gradativamente, até chegar ao desespero. E chorando convulsivamente, agora bradava em gritos alarmantes que o poupassem e dele se compadecesse o instrutor, repelindo as visões como se o próprio inferno ameaçasse devorá-lo. O semblante com um gesto, enlouquecido por suprema angústia, atacado da fobia 100 vezes torturadora dos remorsos. E ele então dizia: não, não, meu mestre, 1000 vezes não. Vociferava entre lágrimas e gestos dramáticos de desesperada repulsa. Basta, pelo amor de Deus, não posso, não posso. Enlouqueço de dor, meu bom Deus. E daí ele faz a menção à própria mãe. Faz uma evocação da própria mãe. Mãe, minha pobre mãe, perdoa-me. Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu e me sentir possa aliviado. Notemos que fazia alguns instantes ele ainda dizia para o benfeitor espiritual: o que eu disse na minha redação está correto. Sempre fui um bom filho para o meu pai, um exemplar filho para eles, um ótimo filho para minha mãe. Fiz tudo certinho, não há nada de repreensível na minha conduta. Por que vai me fazer escrever uma outra dissertação se eu tenho plena convicção, certeza daquilo que eu fiz? Estou certo que fui um excelente filho. Há algum erro aí nos seus registros? Eu exijo um recurso às autoridades superiores, porque elas certamente vão verificar que há um erro e que o senhor está sendo duro demais comigo. E o senhor está equivocado. Mudou de comportamento. Agora ele implora o perdão para a própria mãe. Enlouquecido. Notemos que aí há um grande risco. É muito delicada esta operação de regressão de memória. Por isso que as pessoas não devem desejar realizar a regressão de memória por qualquer coisinha. Porque estas pessoas irão, se conseguirem chegar a regredir, a realizar este procedimento, que nem todas as pessoas conseguem, é necessário que o indivíduo seja induzido a um estado de hipnose, nem todas conseguem chegar a este estado. Mas se conseguir regredir, ela vai reviver o drama, reviver o momento trágico, traumático, talvez, a depender para qual fato ou qual época ela regrida. E entrará em desespero. O terapeuta terá condições de lidar com essa situação? De organizar os sentimentos e a cabeça desta pessoa depois? Por isso, muito cuidado. Regressão de memória somente em casos específicos, quando os outros recursos ou abordagens terapêuticas não funcionaram, para, por exemplo, um caso de trauma, de uma fobia que prejudique a vida da pessoa. Daí, se houver recomendação técnica de um especialista, portanto, um psiquiatra ou um psicólogo, um psicoterapeuta, psicanalista, que tenha especialização nesta área de regressão de memória, se houver uma indicação técnica e ele for um excelente especialista na área, daí realizar-se-á esta terapêutica, mas muito bem controlada. Fora disso, é um risco tremendo. Risco tremendo. Vejamos aqui a condição de Agenor depois de realizar, neste pequeno trecho sobre apenas este tópico do seu vínculo com seus pais, como ele se transtornou, quase enlouqueceu. Aparece-me, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoas o filho ingrato que te esqueceu e me sentir possa aliviado. Socorre-me com a esmola do teu perdão, já que não posso ir até onde estás a suplicar-te. Pois vivo no inferno, sou um réprobo condenado pela sábia lei de Deus. Não posso mais suportar a existência sem a tua presença, minha mãe. As mais angustiantes saudades desorientam meu coração, onde tua imagem humilde e vilipendiada por mim gravou-se em caracteres indeléveis. Veja, ele não consegue esquecer a mãe. Fica como um fantasma aquela imagem dela,
simples, humilde, dócil, abnegada, que ia aos sacrifícios para ajudar o filho. A imagem de uma mãe daquela o atormentava, porque não a imagem o atormentava, mas a imagem fazia com que ele enxergasse os seus próprios crimes, a consciência o acusando. O nosso grande tribunal é a nossa consciência. Ele via a imagem da mãe, quase uma mulher santa, e a consciência lhe dizia: ela era uma alma nobre e você uma alma perversa. Ó, venha o teu vulto triste clarear as trevas da desgraça em que se perdeu o meu miserável ser, envenenado pelo fel de tantos crimes. Aparece-me ao menos em sonhos. Os sonhos no mundo espiritual também existem. Esse desdobramento do espírito, do seu envoltório mais denso, como aconteceu a André Luiz, que num breve período de repouso e de descanso das atividades das câmaras retificadoras, ele desdobra-se daquela camada mais grosseira do seu corpo espiritual e é levado à região espiritual onde vivia sua mãe, muito mais elevada esta região espiritual. Aparece-me para que Deus, por ti, perdoar-me possa todos os males de que vilmente te cumulei. Perdão, meu Deus, perdão. Fui um filho infame, ó Deus clemente. Sei que sou imortal, meu Deus, e que tu és a misericórdia e sabedoria infinitas. Concede-me então a graça de retornar à terra, a fim de expurgar da consciência a abominação que a deturpa. Deixa-me reparar a falta monstruosa, Senhor. Dá-me o sofrimento. Quero sofrer por minha mãe, a fim de merecer o seu perdão e o seu amor, que foi tão santo e o qual não levei em consideração. Castiga-me, Senhor Deus. Eu me arrependo, perdoa-me. Minha mãe, perdoa-me. Aqui já se conseguiu uma das coisas mais importantes para o processo reencarnatório. O primeiro passo da regeneração de um espírito em relação a alguma falta já foi alcançado. O verdadeiro arrependimento. Código Penal da Vida Futura, a primeira parte da obra O Céu e o Inferno. O primeiro passo é o arrependimento, mas tem de ser o arrependimento sincero. Nós já mencionamos também isto várias vezes. O arrependimento, quando é verdadeiro, provoca uma tal manifestação íntima, uma tal convulsão íntima, isso inclusive é analisado por Emmanuel no livro Justiça Divina, gera um impacto, um chacoalhão violento no espírito. E Emmanuel diz em Justiça Divina, o seu livro, que analisa inclusive o Céu e o Inferno de Allan Kardec, ele diz que é necessário que o indivíduo sofra essa convulsão íntima, profunda, pelo arrependimento, pelo remorso, para que aquilo sirva como uma mola propulsora para o próximo passo. Porque depois do arrependimento ele terá de expiar, eliminar de si o desequilíbrio que provocou em si mesmo. E também vai ter que reparar o mal praticado a quem foi praticado. Para ele expiar o mal em si mesmo, ele tem de estar muito fortalecido na sua vontade, porque vai ser algo doloroso. E o indivíduo pedir, aceitar algo muito doloroso, ele precisa ter uma energia muito grande. Ele precisa estar profundamente dolorido para considerar que aquilo que vai ser bastante dolorido é preferível à dor que ele está sentindo agora. Então tem de ser realmente uma convulsão dolorosa o arrependimento. Se não é assim, não é o arrependimento capaz de nos fazer mortificar, não. Não é um arrependimento válido para aquelas 3 etapas que Allan Kardec menciona em O Código Penal da Vida Futura. Quando Simão Pedro caiu em si, que tinha negado seu mestre tão amado por 3 vezes, diz a narrativa do Novo Testamento, chorou amargamente. Ele não chorou, ele chorou amargamente.
Quando lemos a descrição de André Luiz no livro Nosso Lar, no momento em que ele é resgatado, em que lhe aparece o benfeitor ministro Clarencio de Nosso Lar, a descrição logo anterior a esta cena da aparição de um ministro Clarencio a ele, descreve que ele também chorou amargamente, como nunca houvera chorado antes, ajoelhado ao chão. Um rio de lágrimas lavou-lhe a alma, diz ele. Não é qualquer arrependimento. Olha, me perdoa, eu me arrependo. Não. É uma tentativa, mas não válida. Não. Porque não é capaz de nos impulsionar a nova etapa. Não é capaz de nos fazer pedir uma dor profunda a Deus. Marque-me com uma dor profunda. Mande-me de volta para uma nova reencarnação e que eu sofra, mas sofra muito. Um arrependimento qualquer não é capaz de fazer isso. Não. É necessário um grande arrependimento. Uma dor violenta na alma para nos chacoalhar. Tão violenta, tão intensa, que a gente fala assim, qualquer sofrimento que eu tenha para reparar ou para expiar, não é comparável a este sofrimento que o remorso está me causando. O remorso está me consumindo, está me queimando por dentro. Por isso tem razão Emmanuel na sua obra Justiça Divina, tem de ser algo violento mesmo. Porque esta energia, esta força que se manifesta por dor, como algo que queimasse por dentro, vai impulsionar o espírito à próxima etapa de sua recuperação, a expiação. E vai prepará-lo para outra etapa, a reparação. E o Evangelho segundo o Espiritismo está lá bem claro que o filho ingrato, se os pais fizeram tudo o que estava ao seu alcance em benefício do filho na reencarnação, para bem encaminhá-lo para Deus, para uma vida melhor, e se o filho mesmo assim for ingrato, que os pais não se preocupem, não se perturbem com isso. Fizeram o que deveriam ter feito. Os filhos, no entanto, chorarão de remorso amargamente e pedirão a Deus uma nova oportunidade para cobrir aqueles pais de carinhos e solicitudes. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Portanto, aqui esta obra está perfeitamente concorde com aquilo que Allan Kardec nos ensina. Agenor Penhalva pede, roga desesperadamente uma punição, ou seja, uma expiação dolorosa e uma forma de ele honrar o nome, sobretudo, de sua mãezinha. E a reação, para nós encerrarmos aqui, a consequência, o desenrolar da cena, é que o benfeitor Olivier de Guzmán, em vez de ir lá abraçá-lo, aconchegá-lo, ele manteve uma postura de seriedade, de determinação. Estava profundamente compadecido de Agenor, envolvendo-lhe em todo carinho, mas manteve uma postura firme. Porque normalmente, às vezes, os pais, quando os filhos chegam a este ponto, os pais fraquejam e vão consolar, etc. E às vezes os frutos, os resultados que poderiam ser ótimos, ali acabam se perdendo porque o processo é interrompido. A dor que está fazendo o efeito positivo no indivíduo, ela é cortada. Se o remédio amargo é dado para o indivíduo que está doente, mas daí ele começa a dizer, está horrível, está horrível, está horrível, e a gente dá alguma coisa para neutralizar o remédio, o efeito vai ser perdido daquela medicação, não vai ficar o indivíduo curado. É necessário deixar o remédio fazer efeito. Então ele está profundamente compadecido e envolve Agenor em carinho, mas ele não corta o efeito da dor deste remédio bendito. Retirou-lhe o lente, o médico sábio, a faixa lucilante da fronte para encerrar o processo e deu a ordem: levanta-te, Agenor Penhalva, ordenou o autoritário. Levantou-se o desgraçado, cambaleante, olhos desvairados como atacado de embriaguez.
haviam cessado as visões. Inconsolável, porém, ele, mísero, furioso, consciente, rojou-se de joelhos, cobriu as faces transtornadas com as mãos crispadas e deixou continuar o pranto, vencido pelo mais impressionante desalento que me fora dado presenciar em nosso instituto até aquela data. Olivier de Guzmán não interveio, tentando consolá-lo. Apenas levantou-o e, amparando-o paternalmente, reconduziu-o aos seus apartamentos. Em ali chegando, recompôs sobre a mesa de estudo um grande álbum, cujas páginas iam amarfanhadas, e numa folha em branco escreveu um título e um subtítulo, cuja profundidade abalançou nossa alma num frêmito de grande, de penosa emoção. Título: Tese: O quarto mandamento da lei de Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Subtítulo: Relação dos deveres dos filhos para com seus pais. Em seguida, Olivier de Guzmán afastou-se, não mais articulara uma palavra. Outro discípulo esperava-o, ele iria atender outros pacientes. Nova tarefa requisitava seus desvelados desempenhos. Padre Anselmo torceu o botão minúsculo do aparelho, findara igualmente a nossa visão. Não me pude conter, diz Camilo, o autor, e quase mal-humorado perquiri e perguntei: com que então deixa o infeliz assim, desamparado, entregue a tão desesperadora situação? Haverá em tal gesto suficiente caridade da parte dos obreiros da magnânima legião que nos acolhe, incumbidos de sua proteção? Ele reclama, fiquei indignado. Como deixa um homem ali, agenor, desconsolado, sofrido, chorando, como se fosse uma criancinha ali abandonada? Mas Carlos e Roberto de Canalejas sorriem pela infantilidade do comentário do comportamento de Camilo. E Padre Anselmo responde: os mentores conhecem minuciosamente os seus discípulos e as tarefas a que se dedicam. Sabem o que fazem quando operam. De outro modo, quem vos disse que o penitente ficará só e desamparado? Ao contrário, não se encontra sob a tutela maternal de Maria de Nazaré? Melhor tutela do que esta. Quando os portões da fortaleza se fecharam sobre nós a fim de iniciarmos a marcha de retorno, ouvíamos ainda ecoando angustiosamente em nossas mentes atordoadas a grita do mau filho entre as convulsões rábicas do remorso. Perdoa-me, minha mãe. Perdoa-me, ó meu Deus. Algum comentário, alguma dúvida nesta parte final deste capítulo? Então vamos para a nossa parte das preces para os suicidas.